Pessoal, tudo bem? Agora a gente voltou em definitivo. Eu vou comentar agora a prova de contabilidade pública que foi aplicada para o cargo de contador da Defensoria Pública da União. Essas questões elas podem servir de base, inclusive para os próximos concursos, quem for fazer a banca CESP, né? Então vamos lá comentar a prova. O pessoal já está entrando aí. Sejam bem-vindos, né? Boa tarde a todos, né? Só um lembrete, terminando a prova de contabilidade pública, eu vou dar um intervalo de 5 minutos. Na sequência, eu já vou fazer a gravação dos comentários da prova de orçamento público, que também foi cobrada na prova da Defensoria Pública da União. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? O pessoal está entrando aí. Elane, bem-vinda, né? Tudo bem também? Max Elisa, tudo bem? Boa tarde também. Então vamos lá. Só a título de informação, atualmente estou ministrando aula aqui no GPP, né? A gente está com a turma lá da ANAC, tá bom? Vai começar por contabilidade, Flávio. Contabilidade pública. Depois a gente fala sobre tal. Não, o livro ainda não saiu porque RG Conte, porque eu estou fechando o doutorado. Assim que eu terminar o doutorado agora, eu espero concluir agora em março, abril no máximo. Terminando isso aí eu vou voltar toda a minha energia para o livro de orçamento e de contabilidade pública, tá bom? Mas as aulas seguem, tá bom? As aulas seguem normalmente. Então vamos lá, pessoal. Como eu não sei qual a prova que você tem, eu estou pegando aqui a prova que foi me enviada por um aluno. Eu acho que é a mesma prova que está no site do CESP. E aí eu vou ler a questão, e depois que eu ler a questão eu faço algum comentário. Digo qual foi o gabarito preliminar e digo a minha opinião se cabe ou não recurso, tá bom? Vamos seguir então, vamos lá. De acordo com o princípio da prudência, presume-se cautela para evitar que o grau variável, a questão 101, tá? Questão 101. De acordo com o princípio da prudência, presume-se cautela para evitar que o grau variável das incertezas contribua para diminuir a confiabilidade do processo de mensuração e de apresentação dos controles estruturados contra fraudes nos registros patrimoniais. O que é que acontece? Primeiro, não é o que diz exatamente as normas que tratam sobre os princípios contábeis. Eu deixei aqui um trecho já reservado para mostrar aqui o que é que diz lá. Basicamente, quando se fala de prudência a gente está focado em quê? A gente está focado em garantir que o ativo realmente seja o ativo e o passivo realmente seja o passivo. E vamos supor que você tentasse manipular uma empresa ou uma entidade do setor público. O que é que você gostaria de dizer? Se você quisesse enganar alguém. Você dizer o seguinte, não, eu digo que tem um ativo que não existe e eu tento esconder as dívidas. Então, o que é que você quer evitar com o princípio da prudência? Você quer evitar ativos fictícios, ou seja, ativos que não existem, e você quer evitar o que mais? Passivos ocultos. Já a pessoa, você comprou uma empresa e, na verdade, você depois descobre que tinha uma série de dívidas naquela empresa. Então, o que você quer evitar no princípio da prudência é o ativo fictício e o ativo oculto, principalmente. E aí, uma coisa que também serve para a auditoria. O foco da auditoria e o foco da contabilidade não é detectar fraudes. Esse não é o ponto, isso não é o foco. E o princípio da prudência ele também não tem essa tarefa, ele não tem essa atribuição. Por isso que a questão está errada, tá bom? São 15 questões, tá, pessoal? Vamos à segunda. É correto afirmar que um ente público desrespeita o princípio da oportunidade se sua demonstração das variações patrimoniais evidenciar que o resultado patrimonial do período decorre exclusivamente do confronto das variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas, independentemente da execução orçamentária. Pessoal, se a gente for olhar bem, a nova DVP que está no MCASP só considera VPA e VPD. A nova DVP nem tem mutações, né? Sim, Shopping Google Mara, pode falar. Mas eu vou continuar aqui, você faz seu comentário, eu continuo. Então, a nova DVP, pessoal, ela nem trata de mutações. Na nova DVP você não tem variações patrimoniais qualitativas. Você só tem variações patrimoniais quantitativas. Então, por isso que isso aqui está errado, porque não tem desrespeito ao princípio da oportunidade, o fato de na DVP você considerar apenas VPA e VPD. Porque, na verdade, para calcular o resultado patrimonial, você só precisa disso, de VPA e de VPD.
Agora vamos para a questão 103. A questão 103, ela tem uma pegadinha aqui, que é o seguinte. Antigamente, deixa eu até colocar aqui no outro material aqui, mas antigamente, bem antigamente, você tinha um princípio da atualização monetária, tá bom? Você tinha um princípio da atualização monetária. Só que o que acontece? A atualização monetária deixou de ser um princípio e passou a compor um princípio chamado registro pelo valor original. Então, repetindo, antigamente você tinha um princípio da atualização monetária. E aí, de acordo com o meu material aqui que eu já preparei, em 2011 o princípio da atualização monetária deixou de existir e foi incorporado dentro do princípio do valor pelo registro pelo valor original, a atualização monetária é esse princípio. E aí vamos trabalhar com isso aí, baseado nessa dica inicial. Então aqui diz o seguinte, 103. Na perspectiva do setor público, é possível recompor monetariamente o valor de aquisição de determinado elemento patrimonial que esteja defasado no tempo. Aí ele coloca essa premissa. Agora ele vem com a afirmação. Desde que a taxa acumulada de inflação no triênio seja igual ou superior a 100%. Primeira coisa, isso aqui, pessoal, foi criado, isso aqui é uma coisa que cai muito em contabilidade geral, e que o cara pegou uma coisa de contabilidade geral e tentou trazer para a contabilidade pública. Isso aqui foi criado principalmente nos períodos inflacionários do Brasil, pré-plano real, tá bom? Depois do plano real, e a contabilidade pública segue isso, que é o que diz hoje, se você tiver que indexar, certo? Você tiver que corrigir um valor, fazer um custo histórico corrigido. Como é o custo histórico corrigido? Você pega o valor que você comprou e atualiza com base na inflação. Não há nenhuma necessidade de se esperar 3 anos para fazer isso. Você faz isso ano a ano. E ele está dizendo que você só pode fazer essa correção aqui desde que você tenha passado 3 anos e que tenha sido superior a 100%, o que não tem nada a ver. Tá bom? Por isso que essa questão está errada. Também daria para matar essa questão, porque essa questão tem a ver com a atualização monetária como princípio, que na verdade não existe mais. O que existe hoje é o registro pelo valor original. Agora vamos para a questão 104. Se um ente público utiliza um índice de inflação acumulado de determinado período para corrigir a expressão formal do valor original de seus componentes patrimoniais. Até aqui está certo. Por quê? Porque pelo princípio do registro pelo valor original, todos os elementos patrimoniais devem ser registrados pelo valor original. O valor original, em alguns casos, vai ser o valor de aquisição. O valor original, em alguns casos, vai ser o valor do termo de doação. Depende. Não tem uma coisa fixa. Agora vem a segunda parte. Então, esse ente, agora eu vou continuar lendo a questão. Vou ler desde o início. Se um ente público utiliza um índice de inflação acumulado de determinado período para corrigir a expressão formal do valor original de seus componentes patrimoniais. Então, esse ente reconhece contabilmente uma nova avaliação de modo a atender o princípio do registro pelo valor original. Só que é o que diz o registro pelo valor original. Que quando você faz essas atualizações monetárias, isso não consiste numa nova avaliação. A avaliação que você está fazendo, sempre fez, foi custo, exemplo, custo histórico corrigido. Quando você faz a aplicação do índice, você não está mudando a avaliação. Você está mantendo a avaliação original com as correções devidas. Por isso que essa questão também foi errada. Essas questões aqui dos princípios, eu reconheço que foram difíceis, não foram questões fáceis, tá? Agora vamos para a questão 105. Para consolidar o atendimento de exigências legais ou de necessidades gerenciais de entidade na condição de pessoa jurídica do setor público, é necessário que a unidade originária represente parcela do patrimônio da unidade contábil descentralizada. Aqui está o erro. Que, na verdade, é a descentralizada, é a unidade descentralizada que faz parte... Viu pesada, Jade? O que acontece é que a unidade descentralizada faz parte da unidade contábil originária. Essa aqui estava mais tranquila. Vamos para a questão 106. Reconheço que, das 4 primeiras, tirando a 102 estava mais fácil. A 103 você tinha que ter uma vivência um pouco mais de vida, mas de questões anteriores. E a 101 e 104 estavam mais difíceis. Mas a 102 estava tranquila, a 105 estava tranquila também. Vamos para a 106. Integram o balanço financeiro itens orçamentários, receitas e despesas e extra-orçamentários. Beleza. Então, está correta a contabilidade da unidade que registra nesse balanço como receita extra-orçamentária
os restos a pagar inscritos no exercício. Beleza. O que é que acontece? O balanço financeiro, ele adota o regime de competência da despesa. Competência e empenho. Então, o que é que acontece? Você coloca o valor empenhado no lado da despesa orçamentária e, para compensar esse valor empenhado do lado da despesa orçamentária, você inclui no lado da receita extra-orçamentária os valores inscritos em restos a pagar. A pergunta do Jader. Não, é no exercício mesmo, Jader. Exercício anterior seria se fosse na coluna da despesa extra-orçamentária e não é inscrito, é o pago. Então, vou te dar uma dica. Toda vez que falar restos a pagar inscritos, é do lado da receita extra-orçamentária. Toda vez que falar restos a pagar pagos, é do lado da despesa extra-orçamentária. Grave isso para o resto da sua vida, porque isso é uma questão recorrente de prova. A questão 107. Para mim, talvez seja a única questão que pode ser que a gente cabe um recurso aqui, tá bom? Pode ser que seja a única questão com recurso. Mas vamos ver a 107. A 107 diz assim: o patrimônio público deve conter aspectos de natureza orçamentária, econômico, financeira e física, adequados à prestação de contas, além de fornecer aos usuários informações de apoio ao processo de tomada de decisão e o suporte necessário para a instrumentalização do controle social. O que é que acontece? Essa questão foi considerada errada. Por que essa questão foi considerada errada na visão do CESP, na minha opinião? Porque isso aqui são objetivos da contabilidade pública. Isso aqui não tem relação direta sobre o patrimônio público. Agora, não é porque não tem relação direta com o patrimônio público que o patrimônio público não deve considerar isso. Então, a meu ver, caberia um recurso aqui. Eu entendo o gabarito. O gabarito não está tão errado assim, o gabarito está considerando errado, mas eu não tenho tanta discordância quanto ao gabarito. Mas eu entendo que a questão pode ser anulada. Por quê? Porque isso aqui de certa forma, o patrimônio público, para atingir os objetivos da contabilidade pública, que é o que ele quer dizer, tomada de decisão, prestação de contas, instrumentalização do controle social, isso são os objetivos da contabilidade pública, é preciso que o patrimônio público observe isso. Então, nesse aspecto, eu discordo um pouco da banca. Mas eu entendi o raciocínio do examinador, tá bom? De todo modo, o gabarito preliminar está errado, mas eu acho que caberia recurso. No recurso, quando você for citar isso, o que é que você vai dizer? Você vai ter que usar como fonte a NBCT 16.1. Você vai ter que dizer que, de fato, isso aqui se reporta ao objetivo, mas que, no entanto, o patrimônio público, para atingir esse objetivo, ele também deve observar esses aspectos. Vai por esse caminho e vamos torcer para dar certo. Isso se você perdeu a questão. Aí você tenta anular, né? 108. Os direitos e bens que, mesmo onerados, gerem benefícios presentes ou futuros à entidade do setor público que os explora, devem ser considerados como patrimônio público. Quando ele fala devem ser considerados, ele não está dizendo que são apenas esses itens que compõem o patrimônio público. Devem ser considerados no sentido lato. Então, sim, os bens e direitos, onerados ou não, devem fazer parte do patrimônio público. Mas não apenas os bens e direitos, também as obrigações. Questão certa, sem problema nenhum. Questão 109. As situações não compreendidas no ativo ou passivo, seja ele financeiro ou permanente, e que imediata ou indiretamente possa vir a afetar o patrimônio da entidade, são registradas em contas de compensação? Gabarito, certo? Sem problema nenhum. Vamos agora para a questão 110. A DVP é a peça contábil indicada para o usuário que deseja reconhecer, analisar e, se for o caso, o resultado patrimonial do exercício da entidade. Isso aqui é uma questão batida de prova. Você precisa saber quais são os indicadores contábeis principais de cada demonstração contábil. Então vamos lá, uma revisão rápida aqui. Serve para as outras provas. Balanço patrimonial. No balanço patrimonial você consegue calcular o patrimônio líquido e você consegue calcular o superávit financeiro, que é fonte para créditos adicionais. No balanço orçamentário você consegue calcular o excesso de arrecadação, você consegue calcular a economia de despesa e você consegue calcular o resultado orçamentário. No balanço financeiro, você consegue calcular o resultado financeiro do exercício. Na DVP, você consegue calcular o resultado patrimonial. E na demonstração dos fluxos de caixa, você consegue calcular a variação de caixa líquido do exercício. Agora vamos para a questão 111. A dedução do terreno onde se localiza a edificação da base de cálculo é condição para registrar a depreciação do prédio de vida útil determinada, tombado e de uso exclusivo da entidade pública, diferentemente dos bens semoventes, que foram alocados no grupo de pré-reservação, que não são depreciados. O que é que ele cobrou aqui? De outra forma, quais são os itens que não são depreciados?
Exemplos de itens que não são depreciados de acordo com a contabilidade pública. Além desses aqui já tem dois. O terreno não é depreciado. Os bens semoventes, que são para preservação, também não são depreciados. E um terceiro exemplo para você guardar, obras de arte, obras históricas. Um quadro, uma pintura, também não é depreciado. Então, gabarito, certo. Não foi difícil essa daqui, tá? Questão 111 e 110 eu achei mais tranquilo. Questão 112 também não foi difícil, foi de graça. O método para avaliação, mensuração e avaliação de saída dos estoques é o PEPS, ou o custo médio ponderado. Não. O método de saída dos estoques é apenas custo médio ponderado. Gabarito, errado. Questão 113. Para a preservação do patrimônio público, exige que o controle interno seja exercido em todos os níveis da entidade do setor público. Sim, o controle interno ele deve ser exercido tanto no nível estratégico, tático quanto operacional. Vamos agora para a questão 114. A questão 114 fala sobre pagamento. Então diz assim, o pagamento para terceiros de responsabilidade da entidade pública só será exarado em documentos contábeis específicos. Isso aqui está certo, isso aqui está de acordo com a Lei 4.320. Requerendo-se, inclusive, que a autoridade competente determine por escrito que a ordem de pagamento seja paga. Qual é o problema? O gabarito aqui está considerado como errado. O que é que eu entendo que o examinador pensou? É porque, às vezes, a autorização de pagamento ela pode se dar no meio digital. Ela pode se dar de forma eletrônica, inclusive no CIAF. E aí ele está falando que deve ser por escrito. E não tem dizendo em nenhum canto que é por escrito. Apenas que a autoridade competente, o ordenador de despesa, deve dar o despacho. De todo modo, quem estiver precisando dessa questão, tenta fazer um recurso dizendo que a legislação é omissa e que, por escrito, não quer dizer que também não possa ser da forma eletrônica. Porque, no meu entendimento, a primeira parte está totalmente correta. Tá bom? Questão 115. A última de hoje. O registro contábil da previsão inicial da receita encontrará amparo na regra vigente caso sejam utilizados na formação do código da conta do débito os números 5.2.1.1, que correspondem aos níveis de desdobramento, classe, grupo, subgrupo e título. Aí vamos supor que você está na prova, aí você diz, cara, eu não gravei até o quarto nível do plano de contas. Não é razoável isso aí. Mas o que você tem que ter gravado? Você tem que ter gravado o seguinte, que a classe 5, ela sempre vai ser usada quando você faz a previsão inicial da receita. E que o grupo 5.2 sempre vai ser usado quando você faz a previsão da receita. E também da despesa. E aí por isso você já matava 5.2. Beleza. Cara, não sei se é 1.1. 5.2.1.1. Não sei. Não se preocupa com isso, porque isso pode acontecer na prova. Mas 5.1 tem a ver com PPA. Certo? O 5.2 é que tem a ver com a LOA. E o 5.3 tem a ver com restos a pagar. Tá bom? E aí depois o que você tinha que saber? O primeiro nível é chamado classe, o segundo nível é chamado grupo, o terceiro nível é chamado subgrupo e o quarto nível é chamado título. Beleza, Aí você vai dizer, poxa, mas eu não tenho certeza se 1 e 1 do final estão certos. Cara, não se preocupa com isso. A banca, nunca vi uma banca colocar o erro exatamente no terceiro ou quarto nível. Geralmente a banca, se tiver errado a questão, ela vai colocar o erro ou na classe ou no grupo. Ela não vai colocar o erro no terceiro e quarto nível. Isso é uma dica que serve para provas futuras, tá bom, pessoal? Pessoal, encerramos aqui, por hora, o comentário das questões de contabilidade pública. Daqui a pouco a gente volta com as questões de AFO da prova de contador. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário adicional aí? Não? Então, assim, só fazer aqui um comentário. Estudar mais. O importante, Jada e Marcos, concurso é um aprendizado. Não pode, primeira coisa, nunca desistir. Segunda coisa, manter a fé, manter o foco. Terceiro, aprender com os erros. Para aprender com os erros, você tem que dominar a matéria. Você não pode errar o que já caiu no passado. O que foi um pouquinho diferente, sem problema. Não é só você que vai errar. Mais cedo ou mais tarde você vai obter o seu sucesso. Tá bom? Só uma dica final. Eu criei um grupo no Facebook chamado Dicas de Orçamento
e contabilidade pública. Quem tiver interesse de receber arquivos, receber dicas, porque assim, as dicas que eu estou postando no Periscope, eu estou trazendo de lá. Então, a próxima dica, que vai ser a dica de amanhã, vai ser sobre LRF. Por que vai ser sobre LRF? Porque a maioria das pessoas que estão no grupo votaram em LRF. Então eu vou seguir o que está lá. Então se você quiser participar do grupo, me adiciona no Facebook, sem problema nenhum, eu vou te adicionar. Depois você pede para participar do grupo. Ou você quiser entrar direto no grupo, não tem problema nenhum. O nome do grupo é esse. Dicas de orçamento e contabilidade pública. Dicas de orçamento e contabilidade pública. Até daqui a pouco com os comentários da prova de orçamento público.